Um dos aspectos mais ignorados nos jogos de luta, e Mortal Kombat em específico, é a inteligência dos personagens. Devido à estrutura pavorosa do roteiro da era NetherRealm, alguns personagens que são verdadeiramente inteligentes acabam perdendo para seres inferiores a eles nesse quesito. Então hoje iremos analisar todos ou a maioria dos personagens jogáveis da franquia e ranqueá-los usando puramente sua inteligência. Vale notar que o significado de inteligência pode variar para pessoas, mas o que iremos usar é a capacidade de adquirir e aplicar conhecimentos e habilidades, sem contar que existem outros tipos de inteligência. E também vou usar as HQs de Mortal Kombat 10. E sem delongas... Antes de começarmos diretamente a análise, precisamos ir mais a fundo nos tipos de inteligência, porque vai ser primordial para que vocês entendam o porquê de cada personagem ser mais inteligente que o outro. Como eu disse anteriormente, existem 9 tipos de inteligência de acordo com a teoria do psicólogo Howard Gardner. Então, personagens que estiverem acima do outro, eu geralmente vou explicar o porquê. E como sabemos, um personagem pode ser normal em uma área e um gênio em outra, como Goku, que é um gênio na luta, mas é burro em todo o resto. O que realmente vai importar é se esse tipo de inteligência supera o outro tipo de inteligência do personagem anterior. Como, por exemplo, um personagem ser muito bom em tecnologia, mas o outro ser um mestre em artes marciais. Isso até pode não fazer sentido, mas eu também irei levar em conta a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Então, um personagem que é um homem muito competente na ciência pode ser destronado por um gênio de artes marciais, puramente porque isso também engloba uma inteligência. E apesar das inteligências serem distintas, eu vou classificá-las como se elas tivessem o mesmo peso. Então, esses são os critérios para a análise de inteligência nesse vídeo. E vamos começar com o nível menos 300 QI, personagens completamente incompetentes em tudo que fazem. E sua inteligência é bem, como podemos dizer... Você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! O primeiro infeliz a entrar nesse nível é Meat. O que falar desse personagem, a não ser que ele é literalmente o experimento fracassado de Shang Tsung. É dito em um guia que ele é um personagem engraçado que ajuda Shinnok. E é isso, Meat é um pedaço de carne que não conseguiu ser completo, então tudo relacionado a ele é abaixo do esperado em todos os quesitos. Logo depois temos Pharah e Thor. Não há muito o que falar desses personagens além do fato de que eles são extremamente burros e só usam a força bruta e o pequeno trabalho em equipe que eles têm para sobrepujar os inimigos, e nunca demonstraram nenhum tipo de inteligência além disso, mas mesmo assim é melhor que Meat. Logo após temos Moloch e Dramin, exatamente nessa ordem. A própria biografia de Moloch nos diz que ele é mais conhecido por sua força do que seu intelecto. Ele é completamente guiado pelo seu amigo Dramin. Entretanto, esses Onis são extremamente poderosos e derrotaram Scorpion para Quan Chi, enquanto o mesmo o perseguia no submundo. O feiticeiro fez um trato com ambos. Se eles o protegessem de Scorpion, ele os ajudaria a sair do submundo, mas é claro que Quan Chi os traiu. Esses dois Onis, apesar de não terem uma inteligência alta, eles têm força no nível de Scorpion quando estão juntos, e os dois detonaram o espectro, mas ainda assim, eles têm um QI bem abaixo da média. Cobra. Eu o coloco em frente aos Onis simplesmente porque Cobra, apesar de quase não ter um cérebro, e também ele sequer consegue assaltar com sucesso lojinhas pequenas, posto de gasolina, e também por ele ter sido eliminado no seu próprio final de Mortal Kombat Armageddon, ele foi visto como um recruta mais ou menos por cabal.
Ele era bom em artes marciais o suficiente para quebrar o braço, danificar órgãos de figurantes e até eliminar bandidos, e supostamente conseguia intimidar e era bem cruel. Mas honestamente isso não é o suficiente e nada inteligente, especialmente comparado a outros. E ele tem um processo de pensamento extremamente simplório: encontrar figurante, testar artes marciais, quase eliminar essas pessoas, fugir da polícia, quase ser preso e ter que ser salvo por Kabal e Kira. Repita o processo. E o mais inteligente dentro da categoria menos 300 QI é Jarek. O motivo de eu colocá-lo acima de Cobra é porque realmente Jarek tem o mínimo de inteligência e conseguiu encontrar uma forma de sobreviver ao penhasco que foi jogado em MK4. Jarek, em Mortal Kombat Armageddon, viajou pelos reinos para aprender fatalities para detonar seus opositores e até fez um trato com Quan Chi para se juntar às forças das trevas. Então, ao contrário de Cobra, Jarek tem o mínimo de raciocínio racional e planejamento, e até usou sua suposta morte como uma camuflagem para ficar mais forte. Não é muito impressionante, mas vindo de Jarek é muita coisa. O próximo nível é o nível burrinho. Os personagens que entrarem nessa categoria são basicamente medianos e alguns são um pouco abaixo da média. Para começar esse nível, eu coloco o Saurian's Chameleon. Esses personagens praticamente não têm história, além da Chameleon fêmea ir atrás de Reptile, e o Chameleon estava presente desde a vitória de Liu Kang no Mortal Kombat. Só que ele estava observando tudo invisível. Então, por que eu coloco ambos acima dos outros anteriores? É preciso ter um pouco de cérebro para usar as habilidades de invisibilidade e não ser visto por anos, especialmente porque personagens já mostraram a capacidade de encontrar Reptile, enquanto o mesmo está invisível. Então, pelo menos nesse ponto, eles têm uma inteligência, mas tirando isso, realmente não tem nada. O próximo da lista é Collector. Esse personagem é um dos mais polêmicos de Mortal Kombat 11, porque ele literalmente só apareceu para apanhar. Mas mesmo assim, ele demonstrou uma parcela até que considerável de inteligência. Antes da queda de Shao Kahn, ele trabalhava como coletor de moedas do reino e parece saber instintivamente cada moeda de ouro que ele coleta, e ele até que pensa bem fora da caixa às vezes. Quando ocorreu os eventos da convergência de linhas do tempo no Coliseu da Exoterra, ele estava preso e prestes a ser executado, mas usou sua própria forma de encarceramento como uma arma, o que requer uma inteligência até que considerável. E Collector até que tem uma habilidade mínima em combate. Aaron Black. O que dizer do nosso porteiro e cowboy favorito? Aaron Black é aquele tipo de cara que, se você ver ele na tela, você sabe que ele vai levar um sarrafo. Aaron é o típico cowboy que nós vemos nos filmes de Velho Oeste. Ele não tem muita educação, tem aquele estilo meio caipira e não provém de muita inteligência convencional, mas o que ele tem é uma ótima mira, e eu diria uma mira quase perfeita, pois ele é realmente impressionante. Uma pena que nunca deixaram ele brilhar. Ele também é capaz de produzir ácidos a partir da saliva de Saurians, armadilhas de urso com ossos do submundo, e ele também é dito de ser o guerreiro mais potente de Kotal Kahn, sem contar que tem um conhecimento até que grande do plano terreno e da Exoterra. Então vocês devem estar se perguntando por que um cara que faz tudo isso não está acima? E infelizmente não temos como colocá-lo acima desse nível, porque a criatividade e genialidade que ele demonstra na gameplay, ele não mostra nem 1% na cânone, tirando, é claro, a sua mira. Então, infelizmente, vou ter que deixá-lo muito abaixo do que ele realmente merece. Sareena é uma personagem muito subestimada. Ela ajudou Bi-Han a derrotar Quan Chi, ela ajudou Sub-Zero a não ser morto por Cyber Smoke e Noob Saibot.
Sendo que se você viu meu vídeo ranqueando o poder dos personagens, sabe que Noob nessa linha do tempo é praticamente o personagem sem ser um deus ou ter um power-up absurdo, que é um dos mais poderosos da franquia. Então, para Sareena ter lutado contra oponentes assim, mostra que ela tem uma inteligência de luta ou inteligência relacionada às atividades mais físicas do corpo e mente bem considerável, muito acima de todos os outros. Ela também tem um conhecimento vasto do submundo e junto à sua irmã Ashra, elas fundaram a Ordem da Luz na nova era de Liu Kang. Sareena, ao contrário de Erron Black, tem citações diretas e feitos na cânone para comprovar sua eficácia. Uma pena, porque Erron Black é um dos meus personagens favoritos de Mortal Kombat. O personagem mais alto no nível burrinho é Dairo. Pode parecer estranho colocar um Zé Ninguém da era 3D aqui, mas me ouçam. Dairo era um guarda do reino Seidan, extremamente respeitado, e sabemos que o reino Seidan é altamente restrito e cheio de ordem, porque ele é o reino da ordem afinal, um reino onde um único vacilo coloca você na prisão. E Dairo não só era altamente respeitado, como também era altamente habilidoso. Durante seu serviço ele salvou muitas vidas e era um forte crente no poder da lei e ordem. Mas quando sua família foi assassinada e ele descobriu quem foi, ele encontrou esse indivíduo e acabou se entregando à raiva e eliminou o sujeito e, é claro, foi preso. Porém, graças aos ataques de Darius, ele conseguiu escapar da prisão e se tornou um mercenário. E ele até teve uma mão na libertação de Shujinko e assassinou muitos no caminho. Ele foi contratado por Darius em um momento do tempo para encontrar a constituição de Seido e também eliminar Hotaru. E no seu final, ele conseguiu isso, mas fica meio ambíguo. Então Dairo é de fato um personagem muito inteligente dentro do possível, apesar de ser facilmente manipulável por indivíduos como Darius. Agora passamos para o nível espertinho. A galera que aparecer aqui está bem acima dos anteriores e são consideravelmente competentes. Eles são espertinhos, mas não a ponto de serem acima da média. Vamos começar a lista com um personagem polêmico, o deus Mocap. Esse personagem totalmente meme tem sua própria biografia. Ele é o cara que Johnny Cage chama para fazer a captura de movimentos para seu filme Mortal Kombat Deadly Alliance. Mocap é conhecido por ter um conhecimento vasto em estilos de luta e artes marciais. Então, até o próprio Johnny sabe que o cara é uma literal fera. Agora, por que eu coloquei na frente de Dairo? Quando se trata de puro QI e inteligência em geral, com certeza Mocap levaria. Se o próprio Johnny o considera o cara, então ele tem algo diferenciado. Sinceramente, você pode trocar Mocap por Dairo, mas o fato dele ter um conhecimento tão vasto que até Johnny Cage, um dos maiores lutadores do plano terreno, vê ele como primeira opção, para mim é o suficiente. O próximo é Kai. Ele foi treinado diretamente por Liu Kang em pessoa e é amigo do monge. Ele ajudou bastante na luta contra os Asseclas de Shinnok e até ajudou Liu Kang a salvar Fujian, que estava próximo a ser eliminado. Kai, após a derrota de Shinnok, entrou em uma jornada de iluminação e, como uma bênção, Raiden o deu seu cajado do trovão, porque ele ascendeu ao plano dos deuses ancestrais. Foi dado o cajado a Kai porque, além de ajudá-lo no seu caminho de iluminação, também poderia ajudá-lo no caminho da imortalidade. O fato de Raiden ter confiado algo tão sagrado e poderoso para um mortal como Kai mostra o nível de responsabilidade e principalmente inteligência que ele tem, o que, na minha opinião, garante essa posição na lista. Tremor é um personagem que não teve muito destaque, mas nas HQs de Mortal Kombat 10 ele mostrou muito mais dos seus poderes de manipulação da Terra, e o seu conhecimento do elemento Terra é completamente absurdo, e ele pode criar terremotos, entre outras coisas, com seus poderes e sua criatividade.
Porém, apesar de ele ter um QI em combate mais mediano, eu acredito que ele esteja acima de Kai devido ao seu entendimento da Terra em si. Sua inteligência é muito grande, mas ele parece utilizar mais dos seus poderes do que qualquer outra coisa. E é por isso que ele fica abaixo do lendário e mais poderoso policial Stryker. Stryker pode parecer um personagem meme e também puro roteiro, mas isso não é desculpa. Se foi escrito assim, por mais podre que seja, ainda faz parte da história. Stryker é um policial muito adepto e poderoso. Ele, na época da invasão de Shao Kahn no plano terreno, era o líder da brigada de controle de motim. E podemos ver seu QI em combate e até a sua própria inteligência quando ele passou o rodo nos guerreiros da Exoterra, derrotando até mesmo Quintaro, que é um poderoso Shokan, sem contar Mileena, Reptile e Ermac, mesmo sem ter tanta experiência contra ameaças assim. E como a inteligência se refere à adaptação também, podemos dizer que Stryker se adaptou extremamente rápido. Podemos até dizer que em certos pontos ele pode ser considerado um prodígio. Então, não subestimem Curtis Stryker. A próxima posição pode até confundir vocês, mas eu vou pôr Baraka acima de Stryker, puramente devido à sua nova versão em Mortal Kombat 1. Durante os eventos do jogo, Baraka já tinha passado pela Legião Daybreak, um grupo de guerreiros extremamente poderosos da Exoterra, sem contar que ele tem um conhecimento gigantesco sobre os ermos da Exoterra, e sua experiência e inteligência em combate é tão grande que ele simplesmente detonou Shang Tsung da Nova Era sem problema nenhum, usando golpes inortodoxos como cabeçadas, e estava prestes a eliminar Shang Tsung com suas lâminas, mas foi parado por Kenshi. Sem contar que ele conseguiu se adaptar rapidamente ao estilo de luta e imprevisibilidade de Reptile, que constantemente muda de forma durante a luta. E Reptile, como sabemos, deitou até o General Shao, que lutou em diversas guerras. É claro que o vídeo não se trata de quem vence quem, mas eu estou dizendo tudo isso para mostrar a vocês que Baraka tem uma adaptabilidade em combate gigante. Até mesmo contra Ashra ele demonstrou isso. Então, combinando adaptabilidade, experiência e consciência corporal de Baraka, então podemos dizer que ele é bem espertinho. A próxima personagem vai trazer um padrão para alguns personagens aqui. Kira, possivelmente um dos piores personagens de Mortal Kombat, e já vou falar de cara, ela perde em combate para quase todos os anteriores. Mas isso não é o verdadeiro foco da inteligência dela. Kira é uma mulher com uma inteligência interpessoal e uma mentirosa tão boa que em um momento do tempo ela fugiu para as montanhas do Afeganistão para vender armas para terroristas. E sabemos que as mulheres por lá não são tratadas de forma tão agradável, especialmente se elas se vestem como Kira. Mas para ela burlar isso, ela se vestiu como um homem. E pelo que dá para entender, ela conseguiu não só vender armas, como também ficar por um tempo ali. E quando eventualmente descobriram o gênero dela, ela teve que se adaptar a terroristas atirando de todos os lados. E ela eliminou todos. E isso foi tão impressionante que até Kabal achou isso absurdo. E ela foi a primeira recruta do novo dragão negro. E esse sangue frio era o que faltava no clã de acordo com ele. Então ela pode não ser tão forte ou lutar tão bem quanto Baraka e os outros, mas definitivamente o seu QI, quando se trata da ardilosidade, é muito maior. Li Mei é um personagem que até a Nova Era não foi tão explorada como devia, mas o que foi explorado dela na primeira linha do tempo mostrou que ela era praticamente quase um prodígio. Durante os eventos de Mortal Kombat Deadly Alliance, a vila natal de Li Mei Sun Do foi forçada a construir um palácio em volta do Soulnado para Shang Tsung. Porém, ela atacou Kano, que naquele ponto trabalhava para eles. Então Quan Chi acabou tomando nota disso e prometeu a ela que se ela ganhasse um torneio, a sua vila seria poupada. Nesse tempo, ela acabou ficando amiga de Shujinko, que acabou sendo preso por Kano. Então Shujinko ofereceu treiná-la, mas disse que as chances de vitória dela
eram minúsculas, mas ela venceu o torneio. Já na nova linha do tempo, ela é uma mulher extremamente sábia que leva seu trabalho muito a sério e é a guardiã da capital. Seu conhecimento em combate é tão grande que Mileena, uma das lutadoras mais poderosas, foi ensinada por ela. A inteligência de Li Mei vem de sua sabedoria, conhecimento da exoterra e principalmente seu conhecimento marcial e prático gigantesco, que supera em muito a malícia de Kira. Ashra é um demônio do submundo com conhecimento massivo sobre o reino. Assim como Sareena, ela pode lutar contra Noob Saibot, só que Ashra pode lutar quase de igual para igual contra o Espectro, mostrando que sua adaptabilidade é imensa. Na nova linha do tempo, Ashra tem conhecimento dos Soul Needles e seu manejo com a espada é extremamente poderoso. Ela conseguiu aprender os ensinamentos Shaolin e ficou ainda mais poderosa, e depois libertou sua irmã Sareena da Irmandade das Sombras e fundou a Ordem da Luz em Mortal Kombat 1. Sinceramente, Ashra é um pouquinho acima de Li Mei e você poderia substituí-las facilmente uma pela outra. O próximo é Motaro. Na Exoterra, os Centaurians são tão poderosos quanto os Shokans. Em Mortal Kombat 3, Motaro é posto no cargo de líder dos esquadrões de extermínio. A sua inteligência convencional, por assim dizer, é mediana, mas o que me faz colocá-lo à frente de todos os outros é sua experiência em combate, que é gigantesca. Ele foi o responsável pela morte de Johnny Cage em MK3. Podemos dizer que o QI em combate de Motaro é bem grande, e Johnny naquela época, apesar de ser arrogante, ainda assim era bem inteligente, e mesmo assim foi derrubado. Então, o que realmente salva Motaro é sua versão da primeira linha do tempo, quando Kano foi jogado de um arranha-céu por Sonya Blade em MK Trilogy. Motaro usou seu conhecimento de magia para curá-lo e praticamente revivê-lo da beira da morte. Alguém nesse estado crítico precisaria de um ser com, no mínimo, uma esperteza e capacidade para mantê-lo vivo, e Motaro fez isso puramente para prender Kano, para que Khan possa puni-lo depois por falhar em eliminar Sonya. Então, as proezas mágicas de Motaro não é algo para dizer que é ruim. Já Shiva fez um trato com Kano para que ele possa ajudá-lo a assassinar o Imperador, e quando Motaro retornou para ver Kano, Shiva estava se escondendo e mesmo tendo pego ele de surpresa, ainda assim eles tiveram uma luta doentia e ele acabou ficando próximo da morte, mas sobreviveu. Então Motaro, como vimos, definitivamente é muito mais esperto do que muitos dizem. Kintaro é outro personagem que muitos acham que é um bruto qualquer, o que é meia verdade. Porém, Kintaro é um general muito inteligente, e durante a guerra contra Kotal Kahn, ele conseguiu organizar a tropa com quase 100 mil integrantes, tanto antes e depois da morte do rei Gorbek, e o seu exército só foi derrotado devido à ajuda do Dragão Negro e uma bomba nuclear em miniatura, a qual Kintaro sobreviveu. Apesar de nos jogos anteriores ele só perder, se pararmos para analisá-lo como estamos fazendo aqui, ele tem um lado muito inteligente. A sua análise de batalha e sua capacidade de liderar um exército tão grande é algo de se impressionar. Goro, o antigo campeão do torneio Mortal Kombat. Goro foi campeão por 500 anos e nenhum campeão da Terra conseguiu tancá-lo, nem mesmo o grande Kung Lao, que era o maior prodígio na época. E Goro conseguiu se equiparar à inteligência em combate e também à força do grande Kung Lao, tendo até superado o próprio. Goro é um imperador nato. Apesar dele não ter a inteligência convencional, sua inteligência em combate é monstruosa, ele é estratégico e tem um pouco de honra, porque nas negociações com Kitana, Kung Lao apareceu lá e queria acabar com a rixa entre ele e Goro. E é claro que o Shokan concordou, e depois Goro assinou um tratado de paz entre os Shokans e Centaurians.
Mas durante o tempo da Deadly Alliance, Kitana uniu os Edenianos aos Shokans para lutar contra o exército enfraquecido de Shao Kahn. Mas enquanto Goro estava enfraquecido por causa da luta sem fim, Noob Saibot chegou e mortalmente feriu o Shokan. Então ele foi salvo pelo próprio Shao Kahn e fez um trato com Kahn, a honra dos Shokans e o banimento dos Centaurians pela aliança de Goro. E é claro que ambos entraram em acordo. Então Goro fez um plano muito interessante. Ele colocou o selo real em um Shokan eliminado e desfigurado. Então todos acharam que Goro tinha morrido, nos mostrando que Goro tem uma mente estratégica. Durante a segunda linha do tempo, Goro acabou perdendo seus braços contra Kotal Kahn. Então ele foi atrás de conhecimento e se tornou um especialista em Onaga. E até derrotou Kenshi sem ter os braços, para levá-lo até o líder do Dragão Vermelho, Dagon. E infelizmente nunca tivemos uma continuação disso. Mas podemos ver que Goro está acima de Kintaro e Motaro e tem uma mente muito mais afiada do que muitos pensam. E com certeza, se Kintaro consegue manejar um exército, então Goro também conseguiria. Jack Briggs é um dos novatos mais interessantes da segunda linha do tempo. E é claro que depois de exaltar a inteligência de Goro, Jack acima dele pode parecer estranho, mas me ouçam. Jack tem conhecimento de tecnologias avançadas, como suas manoplas e até suas pernas que podem receber essa energia tecnológica. Ela é extremamente proficiente em incorporar mais tecnologia de armas avançadas em batalha. Ela faz uso de explosivos e até tecnologias que geram barreiras, em conjunto com a função Chain Gun de suas manoplas. Essas manoplas também distribuem pulsos de energia, como explosões e granadas em arco, sem contar que ela é uma lutadora de kickboxing profissional. Em Mortal Kombat 10, ela era uma especialista, e em Mortal Kombat 11, ela virou sargento, sem contar que ela luta contra inimigos muito mais experientes que ela, e mesmo assim consegue vencê-los, mostrando uma inteligência em combate absurda, e ela já derrotou seres muito mais poderosos e inteligentes que Goro. Então, apesar de Jack não ter a sabedoria e malícia de Goro, ela é definitivamente mais inteligente em outros aspectos. E essa inteligência acaba pesando muito mais para ela e ela fica acima de Goro nesse ranking. Takeda, o homem da vida de Jack, ele é muito impressionante. Desde criança, ele já podia ser considerado um prodígio e treinava junto com Fox e conseguia se segurar muito bem. Fox também pode ser considerado outro prodígio na época. Ele ajudou Hanzo quando Fox foi dominado pela Kamidogo através das maquinações de Havik. E Takeda desde sempre demonstrou um intelecto fenomenal para o combate. Ele conseguiu sobrepujar e dominar Cassie e Jack ao mesmo tempo, enquanto as duas estavam dominadas por uma Kamidogo. Porém, nesse ponto ele tinha sido empoderado pela energia Jinsei, mas mesmo assim é impressionante. Takeda também se tornou um Chujin, um membro de alto ranking do Shirai Ryu em tempo recorde, e recebeu treinamento psíquico do seu pai Kenshi. Ele demonstrou grandes habilidades no uso de chicotes serrilhados e espadas com plasma em combate. Seus chicotes serrilhados estão escondidos em suas manoplas e são lançados em alta velocidade para obter o máximo poder de ataque. E Takeda usa essas armas extremamente complicadas como se não fosse nada. Apesar dele não usar tanta tecnologia em comparação a Jack, acredito que quando se trata de QI em combate, Takeda a supera imensamente. E o fato dele ter dominado tantas artes dos Shirai Ryu em tempo recorde e seu intelecto em combate ser tão grande, só podemos dizer que Takeda é quase um gênio. E ele nem tinha chegado no seu auge ainda, mas mesmo assim o cara era muito brabo. Kung Jin é um personagem que não ouvimos falar muito. Jin é primo de Kung Lao em termos de inteligência. Além da luta, ele supera seu parente em muito. Jin, quando ainda era um pequeno ladrão,
era tão proficiente que até o próprio Borraicho ficou impressionado com suas habilidades e ele pegou um vírus para Sub-Zero em tempo recorde. Ele é altamente proficiente com um arco e outras armas, e com um arco, ele é o que Aaron Black deveria ser com suas armas. Jin possui um conhecimento vasto sobre a Exoterra, sua geografia e muitas outras coisas, porque ele revirou os arquivos Shaolin. Claramente, apesar de Takeda ser um ninja por ter treinado sob o teto dos Shirai Ryu, Jin tem muito mais feitos e citações do seu intelecto como um ladrão. Até mesmo Raiden ficou impressionado com ele. E como sabemos, a arte de roubar algo como Jin faz requer uma inteligência muito grande para resolver problemas, quebra-cabeças e até escapar de lugares inescapáveis às vezes, através do pensamento rápido e conseguir encontrar soluções mais abstratas. Então por isso eu coloco Jin na frente de Takeda. Quando se trata de Smoke, pegue Kung Jin e suas habilidades como um ladrão e as artes marciais de um Lin Kuei com bastante experiência e amplifique isso. E você tem Smoke. Esse ninja chinês, como a Midway descrevia os Lin Kuei, é especializado em velocidade e furtividade. Quando ele era um Cyber Lin Kuei, ele era diferenciado dos outros, e seus poderes o permitiam transformar pessoas em seres sombrios. Na nova linha do tempo, desde que ele era criança, ele era um mestre em fugir e se esconder, e essa habilidade impressionou até os superiores do Lin Kuei, que o adotaram no clã. Smoke é bem inteligente e adaptável, e consegue se adequar a quase qualquer situação jogada nele dentro das suas capacidades. Ele teve um QI de luta muito grande, pois lutou contra Reptile e Shang Tsung, e eles estavam juntos, e Shang Tsung havia absorvido muitas almas e tinha centenas de anos de experiência em comparação a ele. Smoke é um guerreiro verdadeiramente talentoso, que é aludido de ser um absurdo desde criança. Ao contrário da primeira linha do tempo, nessa nova ele teve que aprender a dominar as habilidades de fumaça, porque ele não nasceu com elas como nas antigas. Então, o domínio mágico dele, sem contar a sua inteligência para aprender uma tarefa assim, podemos dizer que é algo considerável. Rain, o semideus ninja edeniano, é um personagem que foi totalmente deixado de lado, mas ele de fato é bem inteligente. Na nova era de Liu Kang, ele não é um semideus, mas é um alto mago que possui um conhecimento sobre a magia e um controle sobre a água absurdo, tendo ele afundado uma cidade inteira quando teve água o suficiente. Em artes marciais, Rain é muito impressionante, e devido ao fato de ele ser um semideus nas duas primeiras linhas, mas a verdadeira inteligência de Rain, além da sua incrível inteligência para a magia, é sua capacidade de enganar pessoas. Ele era a mente por trás dos passos de Mileena durante a sua tentativa de recuperar seu trono de Kotal Kahn. Após Kano ter dado a Mileena o amuleto de Shinnok, Rain foi aquele que plantou a ideia dela usar o amuleto para sobrepujar Kotal, pois ele sabia que o amuleto e o poder ia matar aos poucos Mileena, então ele simplesmente ia tomar o trono para si. Então Rain é muito inteligente no quesito enganação, mas o que o impede de estar mais longe é sua arrogância. Scarlet. O motivo dela ficar na frente de Rain, mesmo ela não tendo tanta proeza mágica como ele, ainda assim ela é impressionante, pois ela foi treinada por Shao Kahn em pessoa e se tornou a maior especialista em magia de sangue na Exoterra. E um fato interessante é que esse tipo de magia é extremamente volátil, e como vimos nas HQs de Mortal Kombat 10, a magia de sangue pode até eliminar alguém se for utilizada com muito fervor. Mas para Scarlet, apesar dela ter a sede de sangue, ela controla a magia de sangue de forma maestral e pode usar essa habilidade da forma que achar melhor, pois é altamente adaptável. Ela pode usar até para tortura, usando puramente o sangue da própria pessoa. Nas HQs de Mortal Kombat 10, ela foi a única que teve a audácia e inteligência de roubar a Kamidogo de Kotal enquanto muitos estavam na batalha.
Essa estratégia foi tão absurda que até Havoc a elogiou. Ela também era o rastreador mais habilidoso da Exoterra. E ela não é uma mulher arrogante. Ela simplesmente não teve tempo para brilhar. Mas sua inteligência é com certeza um fator notável. Hotaru é um personagem esquecido completamente na primeira linha do tempo. E tenho certeza absoluta que vocês estão confusos do porquê eu colocar esse cara aqui, sendo que tecnicamente ele pode ter perdido para Dairo, e há uma afirmação bem no ponto. Só que há um porém. A verdadeira inteligência de Hotaru não é somente a sua habilidade de luta, pois dentro do reino da Ordem, ele é um líder extremamente renomado, que mantém todo mundo na linha, um reino que praticamente é um regime totalitário, que só dá valor à Ordem, e ele consegue suprimir todos os pensamentos de rebelião dentro dos soldados, e mantém a pura ordem no reino. Somente Dairo e Darius estão fora dessa linha, pois ninguém ousa questionar a inteligência e a autoridade de Hotaru, porque ele, é claro, já se provou ser capaz. Em Mortal Kombat Deception, ele se aliou com Onaga e foi atrás de Sub-Zero e Kenshi, tendo ele até conseguido cegar Sub-Zero temporariamente, mas foi espantado por Kenshi. Sem contar que no passado, Shujinko pediu sua ajuda e ele e seus homens detonaram uma legião de Tarkatanes com a maior facilidade do mundo. Então, para fazer algo assim e ser assim, requer um pouco de inteligência, e Hotaru definitivamente tem isso. O nível acima da média é para personagens que são quase nerds em alguma área da inteligência. Personagens que aparecerem aqui são muito competentes nas áreas que atuam e são deveras impressionantes. Johnny Cage. O que falar de Johnny? Ele é praticamente quase um prodígio nas artes marciais e venceu Baraka e Reptile até quando não estava levando as coisas a sério e achava que tudo não era de verdade. Johnny é o maior ator do mundo na primeira e segunda linha do tempo. Em Mortal Kombat Armageddon, após tudo estar na pior, Raiden era sombrio e Liu Kang era um zumbi. Johnny começou a ter visões de Shinnok e suas armações. E quando ele finalmente encontrou o deus ancestral caído, ele partiu para cima, mas foi com toda a inteligência, pois ele desviou da mão espectral do deus e o acertou com um chute amplificado pela energia verde. Shinnok fugiu e Johnny sabia que tinha algo a mais acontecendo. Ele então juntou os guerreiros do plano terreno para se juntarem às forças da luz. Mas isso não foi o mais impressionante. Após Mortal Kombat 9, Johnny esteve bem mais envolvido com as forças militares e aprendeu diversas coisas lá. O que é relevante em Johnny é seu QI em combate. Ele diversas vezes usa estratégias não convencionais para lidar com oponentes poderosíssimos, como Scorpion e Sub-Zero. Ele enfrentou inimigos com milênios de experiência como Shinnok e o derrotou quando estava empoderado pelo poder verde. Ele simplesmente é um dos melhores lutadores da franquia. Ele também tem habilidades sociais extremas, apesar de ser arrogante. Quando Sonya Blade foi atrás de Kotal para questioná-lo sobre onde Cassie estava, porque ela encontrou o telefone da filha com a foto de Aaron Black, Johnny mediou esse confronto e conseguiu resolver tudo da melhor forma possível. Sem contar que na nova linha do tempo, em termos de puras artes marciais, ele derrotou Scorpion e Bi-Han. É claro que eles estavam se segurando um pouco para não usar o poder total e suas artes místicas, mas mesmo assim, em termos de artes marciais, Johnny é uma fera. Cassie Cage pode não parecer muito impressionante, mas ela é uma líder muito competente e se tornou comandante em um tempo muito pequeno. Ela tem um QI de batalha muito considerável e pôde até derrotar Frost nas HQs, sendo que a mesma era muito mais poderosa que ela e tinha seus poderes criomânticos. E Cassie derrotou esse oponente que estava a sobrepujando totalmente com uma chave de pernas. Ela também tem um alto conhecimento tecnológico e utiliza um drone para auxiliá-la em combate. Ela é quase o John Wick de Mortal Kombat.
e sua experiência em combate em comparação à sua idade é muito grande, e ela é reverenciada como uma grande guerreira, uma ótima líder, e quando estava empoderada pela magia verde, ela pôde derrotar Shinnok corrompido. É claro que foi mais devido à energia, mas mesmo assim nos mostra que, como Johnny, ela se adapta muito rápido aos seus oponentes se tiver tempo. Quando se trata de sabedoria, Shokan, Shiva é a primeira na lista. Ela foi escolhida a dedo pelo próprio Shao Kahn para ser a guarda-costas de Sindel. Ela é referida na sua bio de Armageddon como sendo tão brutal quanto Goro e Kintaro. Mas a verdadeira inteligência dela não é essa, e sim a sua mente estratégica. Durante a batalha contra as forças de Havoc, ela não permitiu que muitos Shokans fossem junto porque não queria desperdiçar mais a vida do seu povo, porque anteriormente houve a guerra entre Kotal e os Shokans. Em Mortal Kombat 11, ela é considerada um aliado imenso devido ao fato de ser uma rainha competente e também ao fato dos Shokans serem uma raça com muita honra. Shiva é quem os coloca na linha, e o único motivo pelo qual eu coloco ela em frente a Cassie e Johnny é devido à sua sabedoria e seu conhecimento na arte da guerra, que supera Kintaro e até possivelmente supera em muito a de Goro. A próxima colocação até pode parecer meio estranha, mas Frost é mais inteligente que os 3 anteriores. É claro que ela não tem a sabedoria de Shiva, mas ela compensa isso com suas prodigiosas habilidades criomânticas. Ela era considerada uma pupila talentosa de Sub-Zero em ambas as linhas do tempo. Ela venceu o torneio Lin Kuei e até no ambiente underground, ela só foi derrotada uma vez, que foi por Cassie, e venceu 21 lutas. Mas o seu maior problema, e algo que acaba limitando a sua inteligência, é a sua arrogância. Mas sem ser isso, ela é uma lutadora muito esperta e estratégica. Na primeira linha do tempo, ela conseguiu enganar o grande mestre Sub-Zero quando eles foram para a Exoterra, porque ela queria se tornar a grande mestra e possuir o medalhão do dragão. Porém, a sua arrogância acabou levando a melhor dela, e ela acabou sendo congelada por seu próprio poder. Sem contar que na segunda linha do tempo ela é conectada diretamente à rede Cyber Lin Kuei e tem um conhecimento gigante por causa disso. Ela merecia estar muito acima, mas devido à sua arrogância, ela fica por aqui mesmo. Su-Hao é um dos piores personagens de Mortal Kombat, sem dúvidas, mas o que ele fez durante a linha do tempo original não é nada menos que impressionante. A mando do Dragão Vermelho, ele conseguiu se infiltrar nas forças especiais e guiá-las secretamente até os membros do Dragão Negro, e o Dragão Negro foi praticamente exterminado. Ele então se tornou um informante ali para o Dragão Vermelho. Mavado, que era seu superior, ordenou que ele destruísse a capacidade da Agência de Investigação de Mundos Externos de viajar para o reino. Ele então obteve acesso a uma bomba de pulso iônico e se infiltrou no bunker subterrâneo fortemente reforçado que abrigava os portais tecnológicos projetados pela agência. Então ele destruiu a agência por dentro e ainda conseguiu fugir para a Exoterra. É claro que no fim ele teve um final horroroso quando Jax o encontrou. Mas mesmo assim, isso nos mostra que Su-Hao é praticamente um James Bond de Mortal Kombat e se infiltrou na organização mais segura do planeta. O único motivo pelo qual eu coloco Darius em frente a Su-Hao é o fato de ele ser a mente por trás de uma imensa rebelião no Reino da Ordem, ou Reino Seidan. Ele é o arqui-inimigo de Hotaru e luta contra o regime, e está constantemente recrutando indivíduos à sua causa, e até conseguiu burlar a própria concepção da lei no reino. Ele conseguiu recrutar o já mencionado Dairo ao orquestrar um plano de um indivíduo matar a família dele e ele ser forçado a ser preso, para que ele seja muito mais fácil de ser recrutado. E com certeza essa não foi a primeira vez que ele fez isso com recrutas em potencial. Ele tem altas habilidades de manipulação
e é um líder que controla através do carisma e inteligência uma multidão de seguidores no reino da Ordem. Kenshi é um personagem lendário. Ele aprendeu Tai Chi quando era criança e continua a aplicar essa arte quando adulto, lembrando-se de todas as técnicas. Ele é um espadachim habilidoso que derrotou muitos oponentes poderosos em suas viagens. Ele também ensinou Takeda a usar seus poderes psionicos e também conseguiu espionar por um tempo a Aliança Mortal. Ele tem diversos poderes telecinéticos, psionicos, entre outros. Mas a verdadeira inteligência de Kenshi vem do seu planejamento, capacidade de furtividade e outras coisas relacionadas. Pois em Mortal Kombat Armageddon é dito que ele sozinho limpou muitas das organizações criminosas no mundo enquanto saía de noite. Então o cara sozinho eliminou muitas das maiores organizações criminosas do mundo. Ele é um absurdo. Mavado é descrito como sendo o oposto de Kano. Ele é muito mais ligado à disciplina e inteligência para lutar e também organizar as suas coisas. Ele é o segundo no comando após Dagon. Então ele é simplesmente o segundo no comando na maior organização criminosa do plano terreno, junto, é claro, com o Dragão Negro. Mavado é sádico, não possui nenhum remorso e é um lorde do crime extremamente inteligente. Durante os eventos de Deadly Alliance, Mavado fez um trato com a Aliança para que ele pudesse botar as mãos em Kano, e tudo que ele precisava fazer era eliminar o espião Kenshi. E ele não só derrotou Kenshi, como foi mais esperto que ele. E ele também derrotou Kabal e foi mais esperto que ele em um momento do tempo. Mas é claro que isso não durou muito. Kabal é outro personagem lendário. Ele deixou a vida do Dragão Negro após Mortal Kombat Deception, mas para Mavado isso não era o suficiente e ele foi derrotado e encontrado pelo próprio. Mas Kabal rastreou os movimentos de Mavado e foi dito que era quase impossível encontrar esse cara, e Kabal conseguiu. Ele também conseguiu reerguer o Dragão Negro e na segunda linha do tempo, após ele ser queimado por Kintaro e ser curado por Shang Tsung e a tecnologia de Kano, ele mostrou que sua inteligência é maior do que achávamos, porque ele, sem controlar seus poderes, derrotou Mileena, Noob Saibot e depois Cyber Sub-Zero, mostrando que, assim como Striker, ele tem uma inteligência em combate bem grande. É claro que isso acaba variando quando ele se torna um corrompido, mas em geral podemos dizer que ele é uma mente bem afiada nas áreas que importam para ele. Tanya, a Edeniana manipuladora. Ela manipula e trai qualquer um por seus planos. Tanya não venceria os outros nessa categoria, mas vocês podem ter certeza que ela poderia passar a perna neles facilmente. Ela tem conhecimento de muitas coisas, inclusive até sobre o reino de Edenia e até sobre a informação sobre um feitiço que pode unir todas as Kamidogos da primeira linha do tempo. Um fato interessante é que seu final em Mortal Kombat Deception mostra ela sendo capaz de enganar até mesmo Onaga, que naquele ponto estava cego pelo poder das Kamidogos. E é claro que isso não é canônico, mas mesmo assim nos mostra que sua inteligência na arte da enganação e manipulação é muito maior do que pensávamos. E em Mortal Kombat 4 é mostrado que ela até seria capaz de enganar até mesmo Liu Kang. Novamente, final não canônico, mas mesmo assim nos mostra um pouco da inteligência de Tanya. Reptile hoje em dia não é o porteiro que costumava ser, e é um grande guerreiro. As suas habilidades em combate são inegáveis, e sua inteligência em combate, ao utilizar sua forma humana e Saurian simultaneamente, não é de se brincar. Mas a verdadeira inteligência de Reptile não vem só disso, e desde o início de tudo, Reptile sempre foi considerado um mestre assassino e espião, e ele era incrivelmente bom nisso. E o próprio Kotal Kahn afirmou: ele serviu pessoalmente Shang Tsung como seu guarda-costas e foi um dos poucos a descobrir a trama de Quan Chi e Shang Tsung de eliminar Shao Kahn.
E na segunda linha do tempo ele foi um dos poucos a saber da verdadeira herança de Melina, e essas informações ele reuniu sozinho na maciota. Então, apesar de Reptile não ser um manipulador como Tanya, ou ter a sabedoria de Shiva, ele tem inteligência e ferramentas excepcionais para espionagem, sem contar que é um lutador extremamente competente e consegue reunir informações que ninguém conseguiria normalmente. E isso não ocorre somente por sua invisibilidade, e sim porque ele tem uma inteligência acima da média, e a forma que ele usa esses poderes é o que realmente diferencia a sua inteligência dos outros. Mas nem tudo são flores para Reptile, porque a nossa próxima colocada supera Reptile e todos os outros em inteligência para enganar, e esse personagem é Nitara. Nem vou considerar sua versão na era de Liu Kang, e sim ela na primeira linha do tempo. Nitara tinha o objetivo de pegar a esfera do portal que ligava seu reino à Exoterra, e ela não conseguia acessá-la. Então ela fez o seguinte: Cyrax tinha a habilidade de pegar para ela, porque ele é um robô e pode entrar na lava. Nitara percebeu que precisaria oferecer algo em troca para o ciborgue para que ela possa usar dos seus serviços. Então ela viu Reptile, que estava sem seu mestre Shao Kahn, como um tolo facilmente explorável. Ela o presenteou com uma lâmina Kirehashi, um artefato de Zaterra, e revelou a ele a localização do acampamento militar de Kitana. Depois que Reptile descobriu o cadáver, entre aspas, de Shao Kahn, ele ofereceu seus serviços a Nitara e estava grato por sua aparente bondade. Ela então ordenou que ele atacasse Cyrax, descrevendo-o como um invasor do plano terreno e explicando que ele poderia ser enfraquecido ao destruir seu console de braço. Mas Nitara sabia que o ciborgue usava o console para viajar entre os reinos. Após isso ser feito, Nitara se apresentou a Cyrax e fez sua proposta. Ela tem a habilidade de viajar entre reinos através dos poderes de sua pedra preciosa de seu reino. Ela mandaria Cyrax para casa com uma condição: ele teria que recuperar uma esfera para ela. E é claro que Cyrax foi obrigado a aceitar. E os dois viajaram para o local da esfera, a câmara de incubação de Onaga. Lá, ambas as partes cumpriram sua parte no acordo. Cyrax desceu na lava e recuperou a esfera, e Nitara mandou o ciborgue para casa. Ela quebrou a esfera e separou o reino de Vaeternos da Exoterra. Se isso não é uma masterclass de como manipular alguém, não sei o que é. E apesar de a manipulação de Suhao ser muito mais impressionante em termos de escala, Nitara também conseguiria algo assim porque ela é muito mais manipuladora. D'Vorah é outra que dá uma aula em como enganar pessoas. Apesar dela parecer relativamente simples, devido ao fato de seu pensamento ser mais na colmeia Kaitin do que tudo, D'Vorah é muito mais inteligente do que muitos acham. Na verdade, ela se alia a qualquer pessoa que ela acredite que ajudará a preservar e reviver os Kaitin, incluindo Shinnok e Kronika, traindo até Kotal Kahn no processo. Na verdade, a traição de D'Vorah contra Kotal foi tão absurda que o próprio sequer percebeu isso até que era tarde demais. É dito que ela trabalhou por décadas como uma espiã para Quan Chi e principalmente Shinnok. Então ela subiu os rankings da Exoterra e conseguiu manter o seu ranking e ainda continuar trabalhando para ambos os lados, literalmente um agente duplo. Mas é claro que ela estava muito mais para o lado de Quan Chi e o deus ancestral caído. E quando ela viu a sua oportunidade para roubar o amuleto de Shinnok, ela simplesmente conseguiu. Sem contar que em Mortal Kombat 11, ela pode ser tão sinistra na furtividade que Hanzo, um literal ninja, não conseguiu percebê-la inicialmente. Então D'Vorah é bem inteligente nesses quesitos. Jade e Kitana são os próximos personagens. Jade pode parecer uma personagem que fica mais nas entrelinhas, mas ela é consideravelmente esperta quando você para pensar.
Na primeira linha do tempo, quando os aliados foram derrotados pela Aliança Mortal e sua horda de Tarkatans, Onaga os reviveu e sabemos que Onaga é o Brabo. Jade, na verdade, é tão bolada na arte da furtividade que conseguiu ir atrás dos guerreiros ressuscitados e depois derrotou Kitana ressuscitada e resgatou Sindel. Ela também é considerada uma pessoa bem sábia por Kotal Kahn, o que já diz muito sobre ela, e ela é quase tão esperta quanto Kitana, sem contar que é uma excelente lutadora, capaz de competir até com homens poderosos como Kotal Kahn, que anteriormente tinha derrotado Shao Kahn. Agora, Kitana é dita de ser uma estrategista bem considerável e tem 9.000 anos de experiência e sabedoria. Ela formulou a estratégia de ir derrotar o enfraquecido Shao Kahn e seus exércitos em MK Deadly Alliance. Ela também tem a capacidade de lutar contra seres no nível de Shao Kahn. Kitana, na nova era, também usou sua mente estratégica para vencer as forças de General Shao, e ela fez isso com soldados que não estavam apoiando ela. Então a mente de Kitana teve que trabalhar de forma extremamente estratégica para derrotar os apoiadores do general. Sem contar que na segunda linha do tempo ela conseguiu unir os Tarkatânios, Shokans e até a própria Exoterra durante seu curto período como Khan. Melina, outro personagem que eu esqueci de colocar no seu devido lugar. Eu a coloco acima de Kitana, puramente devido à sua nova versão na nova era de Liu Kang. Melina, nessa linha do tempo, é uma imperatriz completamente fora do sério. Ela inclusive revelou sua doença Tarkat para o Império, e todos tentaram derrubá-la por isso. Mas o seu governo e inteligência como imperatriz é tão grande que ela simplesmente silenciou todos. Não no quesito de eliminá-los, e sim provar que todos estavam errados. A inteligência de Melina no quesito de liderança e até em combate é extrema, porque ela derrotou alguns dos seres mais poderosos da franquia, e com certeza merece o seu lugar por ser uma verdadeira imperatriz. Sonya Blade, ou General Blade. Ela é um dos personagens mais absurdos de Mortal Kombat. Vocês podem novamente ficar confusos com essa colocação, mas me ouçam. Apesar de Sonya não ter a capacidade de liderança de Melina, que rege um império e reino inteiro, ela ainda assim é extremamente boa em liderar, e liderou as forças especiais e também manteve a segurança do plano terreno por muito tempo, junto a Johnny e os outros. Ela era a comandante que se assegurava que o plano terreno estava seguro. O QI em combate de Sonya é simplesmente espetacular. Ela está no nível acima da média, mas ela verdadeiramente pertence ao super inteligente, pois combate, tecnologia, estratégia, liderança, Sonya refinou isso ao máximo que pôde. Ela simplesmente comandava todas as unidades e forças especiais antes de Cassie assumir o comando. Apesar de Melina ter vencido muitos oponentes poderosos, se você der o mesmo nível de poder para Sonya, ela faria a mesma coisa. E o fato de ela estar acima de Melina é justamente por ela ser muito mais inteligente em outras áreas. E em geral, Sonya é um personagem muito completo. Mas tem um personagem que consegue ludibriar até a sabedoria e inteligência de Sonya, o seu arqui-inimigo Kano. Apesar de Kano praticamente nunca ter vencido uma luta, ele foi o responsável por manter e elevar a níveis nunca antes vistos o clã do Dragão Negro. Kano liderou essa organização internacional de forma insana, no bom sentido. E como sabemos, o Dragão Vermelho e Dragão Negro são as maiores organizações criminosas do planeta. Kano é simplesmente um gênio na arte do crime. Geralmente, em combate, ele é muito astuto, engenhoso e habilidoso, apesar de, é claro, perder. A sua astúcia para o crime supera qualquer coisa anteriormente.
Ele é altamente oportunista e incrivelmente egoísta, disposto a trair seu próprio reino e até seus próprios aliados por dinheiro ou ganho pessoal. Como resultado, ele rapidamente se tornou parte do círculo interno de Shao Kahn e eventualmente se tornou um dos generais dos exércitos da Exoterra na primeira linha do tempo, e especialmente em Mortal Kombat 3. Kano tem conhecimento tecnológico e até sabe o funcionamento de uma bomba nuclear em miniatura. Ele é simplesmente extremamente inteligente, só que de uma forma maligna, um verdadeiro gênio do crime. Cyrax, eu o coloco entre ou acima de Nitara e D'Vorah. Apesar do que aconteceu, Nitara manipulou mais Reptile para que ela assim pudesse manipular Cyrax, e eles dois tiveram um acordo que foi a vampira que causou os problemas do guerreiro Cyber, mas ele tem um QI em combate extremamente elevado e até lutou contra os Onis Moloch e Dramin, que tinham emboscado ele. Cyrax sentou o sarrafo em ambos enquanto estava em desvantagem e fez eles fugirem. Vale notar que esses Onis, como sabemos, posteriormente derrotaram e até mesmo brutalizaram Scorpion. E isso não foi só uma vez. E na última luta entre eles, os dois jogaram Scorpion no Tornado de Almas. Cyrax também era um dos maiores guerreiros Lin Kuei, e o fato de ele ser um Cyber Lin Kuei permite que ele consiga muita informação e misture a sua inteligência rapidamente. A categoria super inteligente é para aqueles personagens que são praticamente nerds em algumas áreas, e são, como o enunciado diz, super inteligentes. Para começar a categoria super inteligente, temos Kotal Kahn. Infelizmente, ele teve seu nome sujo em Mortal Kombat 10, mas apesar de tudo, Kotal Kahn foi o melhor imperador que a Exoterra já teve, com exceção de Onaga, além do fato de ele ter assumido em um período sombrio e através de um golpe contra Mileena. E mesmo ele sendo conhecido como o usurpador por alguns, ele é respeitado por todos no Império. Nas HQs de Mortal Kombat 10, ele pôde cativar toda a multidão da Exoterra para ficar ao lado dele, até mesmo em situações de crise. E mesmo que as coisas não estivessem indo tão bem, ele sempre dava um jeito e seu carisma também ajudava muito. O seu domínio sobre a magia do sol e a magia do sangue, no caso da magia do sol, não tem igual, e na magia do sangue ele é muito bem versado. Kotal é um imperador sábio que conduziu a Exoterra de volta à sua antiga glória. O fato dele controlar um império de um reino inteiro e ser adorado, e ainda ter dado uma época muito melhor à Exoterra, nos mostra que o cara é um líder nato e é super inteligente. Ele teve algumas derrotas humilhantes antes, mas Mortal Kombat 11 nos mostrou que se ambos estiverem a todo vapor, Kotal é tão poderoso quanto Shao Kahn, sem contar que ele é o imperador mais sábio quando se trata do lado do bem. Até mesmo Ermac, um ser extremamente sábio que possui o conhecimento de milhares de Edenianos, disse que ele é um governante adequado para o reino. Além de Shao Kahn, Kotal teve um inimigo que o superava no quesito de estratégia e alguns outros aspectos. Reiko. Ele era conhecido como o general mais brutal de Shao Kahn na primeira linha do tempo, mas na segunda linha do tempo ele era conhecido por sua brutalidade, mas também era conhecido por sua mente estratégica. Ele se mostrou capaz de usar estratégias para atrair oponentes à morte ou expor fraquezas que ele pode explorar. Ele usou a fraqueza dos Oshtek contra eles e fez com que Rain tapasse o sol para nulificar as habilidades naturais. Isso acabou levando à morte de Kotal Cats contra Goro, e sua estratégia quase fez com que Kotal seja morto também. Reiko inclusive previu cada passo que Kotal ia dar e também manipulou facilmente Mileena ao dormir com ela. Em termos de proficiência marcial, ele venceu com um golpe Jax Briggs.
E quando seu poder foi aprimorado pela magia de sangue de 2 adagas Kamidogos, ele se tornou forte o suficiente para quebrar a espada de Kotal com as próprias mãos e vencer facilmente o Oshtek. Até mesmo Kotal admira a mente de Reiko, então com certeza ele é super inteligente. Scorpion é o próximo da lista. O que falar de Scorpion? Conhecimento massivo sobre o reino do submundo, habilidades marciais incríveis, o mestre de um clã inteiro e um dos mais poderosos clãs da Terra, o Shirai Ryu. Ele é um rival em alguns aspectos quando se trata de inteligência a Kuai Liang. Hanzo é o mestre de Takeda, um mestre na furtividade. Ele também é um mestre no controle do fogo infernal e tem uma mente estratégica tão grande que o próprio Raiden suprimido sofreu um sufoco. Um ser com criatividade e inteligência o suficiente para fazer Quan Chi tremer na base, quando é claro está fora da sua zona de conforto. Scorpion na nova linha do tempo, apesar de não estar no nível dos anteriores, ainda assim é um ser extremamente competente em combate. Bi-Han, o primeiro e lendário Sub-Zero. Esse cara é absurdamente inteligente. Dentro do plano terreno, ele era o melhor ladrão, o melhor ninja chinês, o melhor mestre na furtividade e espião naquela época. Durante Mortal Kombat Mythologies, tanto ele quanto Scorpion foram contratados para pegar o pergaminho no templo Shaolin. Ele superou Scorpion em combate não só uma, mas 2 vezes. Uma vez como um humano e a segunda vez como um espectro. Ele conseguiu ludibriar Shinnok para roubar seu amuleto. E apesar dele ser eventualmente eliminado por Scorpion, devido a sua raiva amplificar o poder do espectro, quando Bi-Han se tornou Noob Saibot, ele ficou ainda mais inteligente, pois ele foi capaz de reprogramar o sistema complexo das nanomáquinas do corpo cibernético de Smoke, para que o robô seja totalmente leal a ele. Então, além de todo o conhecimento prático como um Lin Kuei, Bi-Han tem altos conhecimentos de tecnologia e até sabe como hackear sistemas complexos de uma tecnologia que já é muito além do seu tempo, as nanomáquinas. Kung Lao, o monge que sempre ficou em segundo lugar em comparação a Liu Kang, mas que é um completo absurdo. Na segunda linha do tempo, Kung Lao era um pouco mais preguiçoso devido à sua arrogância. Podemos ver isso quando ambos vão na Academia Wuxi em Mortal Kombat 11 e Liu Kang sabia exatamente como escapar das armadilhas, enquanto Kung Lao só usou uma solução mais prática. Raiden e Bo' Rai Cho veem Kung Lao como um igual a Liu Kang em praticamente tudo, e ambos foram treinados por Bo' Rai Cho. Na primeira linha do tempo, isso aconteceu após a morte de Kang pelas mãos da Deadly Alliance, mas o QI em combate de Lao é absurdamente fora do sério, e somente por isso eu o coloco na frente de Bi-Han. É claro que, em geral, podemos dizer que o Lin Kuei é mais inteligente, mas a genialidade de Kung Lao é tão grotescamente absurda que se ele dividisse isso em outras áreas, ele ainda assim superaria Bi-Han. Logicamente, como estamos falando de gênios em combate, não podemos deixar de falar do mestre Bo' Rai Cho. Ele é o cara que Raiden considera como um brother, o cara que treinou Kung Lao, Liu Kang, Shujinko e Li Mei. Na verdade, ele queria competir no Mortal Kombat e detonar Shang Tsung, mas o feiticeiro, sabendo que o bicho é brabo, disse que não é permitido um reino competir contra ele mesmo. Então Bo' Rai Cho começou a treinar guerreiros em segredo para detonar o feiticeiro. E é claro que Liu Kang fez isso. E Bo' Rai Cho também se mostrou ser extremamente competente como um general de guerra, pois ele usou o exército de Kitana para amassar completamente a horda Tarkatania, que estava aliada a Onaga. E quando se trata de artes marciais, só existe um que pode se equiparar a ele, e ele vai aparecer daqui a pouco. Mas antes de chegarmos ao personagem que supera Bo' Rai Cho em artes marciais, temos que falar
de Nightwolf, um guerreiro estupidamente poderoso, facilmente no nível de deuses ancestrais com alguns golpes. Seu QI de luta é gigante, não chega ao nível de Liu Kang, mas ainda assim é gigante. Nightwolf possui um conhecimento sem igual das magias xamanísticas, pois ele é um historiador e preservador da cultura de sua terra. Então, com certeza, ele tem conhecimentos de todo o reino. O seu conhecimento de magia é tão gigante que durante a batalha contra Onaga, ele pessoalmente assumiu o papel do Sin Eater, ou comedor de pecados, para sujar sua alma, para que assim ele possa ir até o submundo, que na primeira linha do tempo só é possível entrar no reino se você tem o mínimo de maldade na alma. Então, ele foi até as profundezas do reino e fez um ritual extremamente complexo, e assim que Shujinko detonou Onaga, Nightwolf puxou sua alma para o submundo e o prendeu lá. Em MK9 podemos ver que se Raiden não está por perto, Nightwolf é o líder dos guerreiros da Terra. A sua sabedoria, inteligência relacionada à natureza, inteligência relacionada à magia e o mundo espiritual é quase imbatível. Como falamos que Nightwolf é absurdo no quesito espiritual, vamos falar sobre um personagem que é absurdo no quesito tecnológico, Sector. Quando ele era humano, ele já podia ser considerado um ser muito inteligente, mas quando ele se tornou uma máquina, ele virou implacável. O programa de Sector acabou ficando danificado devido às suas constantes lutas, e ele acreditava que o grande mestre Lin Kuei era inferior. Então, ele simplesmente foi até o clã Lin Kuei, o maior clã de assassinos e ninjas chineses do mundo, e eliminou o grande mestre na cara dura. Isso requer uma genialidade gigante, e foi preciso que Kuai Liang o derrotasse em uma luta insana. Após isso acontecer, Sector simplesmente sozinho criou uma legião de cyber-guerreiros chamada Tekunin. Apesar dos guerreiros não terem a tecnologia dele, ainda assim eram construções muito além do seu tempo. Esse clã, com o auxílio de Sector, criou uma nave de guerra colossal, com avanços tecnológicos imensos e até um sistema de paralisia espacial que pode prender até semideuses como Taven. Na segunda linha do tempo, ele também era um oponente formidável e mantinha os seus dedos constantemente sobre o Cyber Lin Kuei, até que, é claro, o seu tempo chegou ao fim. E quem mais estaria além de Sector senão Kuai Liang? Esse cara é simplesmente massivamente inteligente, e ele não só é extremamente competente em combate como Scorpion, como também tem uma liderança, sabedoria e experiência muito além de Sector, que é puramente uma máquina. Apesar de Sector ter conhecimento tecnológico que supera de longe o que Bi-Han já fez, em Mortal Kombat Armageddon, ele possivelmente foi capaz de reverter o controle que Bi-Han tinha sob Smoke. Ele mexeu em tecnologias relacionadas a nanomáquinas, então ele é bem versado na ciência. Devido ao fato de seu clã não ser tão ligado à tecnologia, com exceção do Cyber Lin Kuei, faz sentido Sub-Zero ser mais pé no chão, mas ele usou sua sabedoria para reerguer o maior clã de assassinos na história do plano terreno, não uma, mas 2 vezes, uma em cada linha do tempo. Sem contar que ele foi capaz até de mexer no sistema extremamente complexo das memórias de Sector ao pegar sua cabeça e depois literalmente fazer uma engenharia reversa para burlar o sistema Cyber Lin Kuei. Então, apesar de Sector o vencer no quesito inovação científica, Kuai Liang o vence em outros aspectos da inteligência. E quem seria mais inteligente que Kuai Liang? Jax Briggs, é claro. Ele é um dos caras mais inteligentes de toda a franquia. Ele é um soldado condecorado e um major nas forças militares. Assim como Kuai Liang, ele é um ótimo líder e era o líder da Organização de Investigação de Mundos Externos, simplesmente a divisão que escaneia e procura ameaças ao plano terreno. E você pode estar pensando,
Mas o Jax nunca demonstrou ser tão inteligente, e eu vou ter que dizer, Jax não só era o líder, ele também era o engenheiro, o cientista e o técnico que organizava as missões de mapeamento, exploração e escaneamento nos reinos. Sem contar que ele criou a tecnologia de cruzamento de dimensões, ou seja, portais para outros reinos. E ele também é o responsável pelo aprimoramento biônico das forças especiais. E foi ele quem conseguiu restaurar o livre-arbítrio de Cyrax em Mortal Kombat 4 ao eliminar os vestígios do sistema Cyber Lin Kuei dentro dele. Então o cara é um as na ciência. O único motivo que coloco Ermac na frente de todos esses que passaram é porque ele tem a experiência, conhecimento e habilidades de incontáveis almas que lutaram nas guerras da Exoterra. Na primeira linha do tempo, o poder e sabedoria de Ermac eram fora do giro. Ele possui conhecimento sobre a magia e tudo que os outros viram e sabem, ele também sabe. Ele também parece possuir um conhecimento muito grande sobre o submundo e a Exoterra, sem contar que ele também derrotou Jax, Johnny, Sonya, Kitana e Kung Lao ao mesmo tempo, pois eles eram escravos de Onaga. Então em combate, Ermac é uma fera completa e pôde competir com Kung Lao e outros que não estavam segurando seu poder. Por isso eu posso dizer que Ermac está acima deles no quesito inteligência. Taven e Dagon. O fato de eu colocar Taven na frente de todos é porque, apesar de ele ter ficado desacordado por muito tempo, o seu QI em combate é simplesmente insuperável. E a sua inteligência bruta também é muito boa. Ele é um homem ingênuo por ter ficado tanto tempo desacordado, mas em termos de protagonistas, sem nenhuma amplificação de poder, Taven é o lutador mais poderoso e o que mais se adapta aos seus oponentes durante a luta. Nem mesmo Liu Kang como mortal se aproxima da genialidade desse semideus. Ele conseguiu vencer até mesmo Dark Raiden, que não segura nada do seu poder e usa todos os tipos de estratégias sujas. Dagon eu coloco em frente a Taven porque ele acordou primeiro e sozinho ele criou a maior organização criminosa do planeta, e foi graças a ele que o Dragão Vermelho se tornou o que é hoje. Então ele basicamente é um imperador divino dentro do plano terreno e criou o maior império criminoso que o reino já viu. E o próprio Dragão Negro é uma vertente dele, que foi criado porque alguns não concordavam com os métodos do Dragão Vermelho. Acredito que não precisamos dizer que Sindel é uma das maiores mentes no universo de Mortal Kombat. Massivas habilidades místicas, um ser no nível dos deuses ancestrais e experiência e capacidade de governar um reino inteiro com a maior eficiência possível. Até mesmo na nova era, ela é considerada a Imperatriz. Na linha do tempo original, Sindel era uma figurona que até criou uma barreira mística no plano terreno que impediu que Shao Kahn cruzasse até lá. Em Mortal Kombat 4, seu exército só foi derrotado por Shinnok porque Tanya a traiu. Na segunda linha do tempo, ela era tão esperta que conseguiu enganar todo mundo, inclusive sua filha, sobre sua verdadeira natureza, que ela sempre foi uma traidora, e até ajudou Kahn a eliminar seu ex-marido Jarrod, porque ela o achava fraco. Ela fez o povo Shokan se virar contra Kitana e depois os próprios Oshtek. A inteligência absurda para reger impérios inteiros, entre outras coisas, fazem com que Sindel mereça sua posição na lista. Shao Kahn. O motivo de eu colocá-lo em frente a Sindel é porque o cara é inteligente pra caramba. Ele é um dos únicos que conseguiu enganar o grande dragão Onaga para ter a Exoterra sob seu controle. Apesar dele parecer um bruto na segunda e terceira linha do tempo, na primeira ele era muito diferente. Kahn é um estrategista mestre. Graças à sua mente afiada, inúmeros reinos foram conquistados e anexados à Exoterra. Seu conhecimento das magias sombrias supera exponencialmente o seu pupilo Shang Tsung.
e foi ele próprio que ensinou o feiticeiro tudo que ele sabe, sem contar que na primeira linha do tempo ele foi o responsável pela criação de Ermac. Na segunda linha do tempo, ele recriou Scarlet para transformá-la no que ela é hoje. E ele usou a magia de sangue, mostrando que ele tem domínio até sobre essas artes. Após ele ter sido derrotado em Mortal Kombat 3, durante os eventos da Deadly Alliance, os dois feiticeiros tentaram eliminar Khan, mas ele preveu um ataque assim e criou um clone para substituí-lo. Em Armagedon, ele invadiu sua fortaleza e recuperou seu poder como imperador da Exoterra. Na segunda linha, ele também conquistou muitos reinos, e na terceira, ele venceu muitas guerras e é dito de ser um grande general. Apesar de, nessa linha do tempo, ele ser bastante incompetente, mas isso podemos atribuir ao fato de Liu Kang ter nerfado os vilões. Raiden, o deus do trovão. Raiden está no plano terreno desde o início do reino, após os deuses ancestrais e titãs terem vencido o grande ser. O seu conhecimento sobre o funcionamento e tudo relacionado ao plano terreno é quase insuperável. Seu controle sobre o raio é absurdo. Ele é um mentor com sabedoria extremamente grande também. Ele também tem inteligência para aplicar esse conhecimento e também sabe sobre outros reinos. Ele tem ciência de todos os tipos de magia existentes no plano terreno e até umas fora. E ele até usou a magia dos Rowan para reviver o corpo de Liu Kang, sendo que ele tinha extinto esses seres há muito tempo e nunca tinha realizado essa magia, mas simplesmente conseguiu. Apesar de ele parecer meio burrinho na segunda linha do tempo, entendam que ele fez o melhor em uma situação completamente alienígena para eles e para todos. Não há muito o que dizer a não ser que Raiden tem uma inteligência divina e o conhecimento de um deus sobre as coisas, e é o líder do plano terreno por um motivo. Fujin é comparável em inteligência ao seu irmão, só que ele manipula tudo relacionado ao vento. Ele também tem muito conhecimento sobre o plano terreno, mas eu o coloco na frente do seu irmão porque ele viveu entre os humanos e aprendeu muita coisa com eles. Fujin tem uma abordagem mais empática e sua inteligência interpessoal é praticamente divina. Ele é extremamente carismático e inspira quem está próximo a ele, muito superior a Raiden nesse quesito. Sem contar que sua genialidade em artes marciais é grande o suficiente para fazê-lo derrotar seu irmão, enquanto ele estava quase corrompido pelo amuleto de Shinnok. Shujinko, apesar de ter sido enganado pelo demoníaco ex-imperador Onaga, ele, junto às suas habilidades de copiar qualquer habilidade que ele veja, faz com que ele tenha o maior QI em combate na franquia. Ele já lutou contra diversos oponentes, como o próprio Noob Saibot. Ele aprendeu os movimentos de diversos personagens na franquia. O que dizer desse cara? Ele tem décadas de treinamento e experiência de luta com inúmeros guerreiros. Borraicho, Sub-Zero, Ashra, Ermac, Havoc, Kenshi, Hotaru, Scorpion e Nightwolf. Ele absorveu os estilos de luta desses e também de alguns outros lutadores. Sem contar que ele passou por diversas situações perigosas e resolveu muitos quebra-cabeças em todos os reinos e passou por todos eles. Seu conhecimento sobre diversos aspectos de todos os reinos é muito grande. Apesar da habilidade de Shujinko de copiar, ele ainda tem que ter a capacidade de processar os estilos de luta e adicionar ao seu arsenal em combate e também saber qual utilizar. Sem contar que ele fez a burrada de dar as Kamidogos a Onaga, mas limpou sua própria bagunça, então Shujinko é o cara. Enquanto Shujinko tem o maior QI em combate da franquia, Quan Chi tem o segundo maior QI para enganação, e na segunda linha do tempo, ele foi o responsável pela morte da rainha Sindel e pela criação da barreira dimensional que impede Khan de ultrapassar. Ele agiu de acordo com os planos de Shinnok e conseguiu fazer com que o maior imperador dos reinos
caísse por seus próprios atos. E na primeira linha do tempo, quando Shinnok estava sendo torturado por Lúcifer, ele meio que forçou a mão do deus ancestral a torná-lo o arquifeiticeiro da Exoterra e dá-lo mais poder para ajudá-lo na sua luta contra o antigo soberano do inferno. Ele também enganou o próprio Shinnok, pois quando ele teve o amuleto de Shinnok em mãos, ele fez uma cópia e deu a cópia ao deus ancestral. Foi ele que armou a luta entre Scorpion e Bi-Han no templo Shaolin, pois contratou ambos. Foi graças a ele que Shang Tsung eliminou Liu Kang. Quan Chi também tem conhecimento sobre as artes sombrias, que ao meu ver superam até Shang Tsung, e foi ele que criou os corrompidos. Apesar de eu ter dito que Quan Chi enganou Shinnok, o deus ancestral caído é muito mais sagaz que Quan Chi. Além do poder divino de Shinnok, ele possui milhões de anos de conhecimento e sabedoria. Ele construiu através da pura inteligência um artefato cósmico tão poderoso que supera individualmente as Kamidogos da primeira linha do tempo. O amuleto de Shinnok, que contém muito do seu poder. Os artefatos, as Kamidogos, contêm a essência de cada reino, que é infinito em tamanho. Foram as suas armações que causaram a queda de Shao Kahn. Antes de Kahn tentar invadir a Terra, ele tentou invadir o submundo e falhou. Na primeira linha do tempo, ele mandou Noob Saibot espionar Kahn em Mortal Kombat 3 e eventualmente até ajudar os guerreiros do plano terreno. Já na segunda linha do tempo, ele formulou todo o plano para Quan Chi seguir, e vimos que foi um sucesso. Basicamente, em termos de inteligência, Shinnok é o mal supremo, e poucos podem realmente passar a perna nele. Durante sua invasão na segunda linha do tempo, ele só foi parado por causa dos poderes de Johnny, senão tudo seria destruído. Cetrion já é o oposto do seu irmão, e eu a coloco na frente por nenhum motivo em específico, pois ela é tão inteligente quanto Shinnok, só que ela lida mais com coisas virtuosas, pelo menos na cabeça dela. Devido ao fato dela ser a deusa ancestral da vida, ela lida com esses fatos. E tem éons de sabedoria, conhecimento e também tem uma inteligência nesse nível. E ambos Shinnok e ela são partes essenciais na criação, sendo ela a filha que representa a luz e Shinnok o filho que representa a escuridão. Ambos são filhos de Kronika, é claro. Blaze é um personagem que pode parecer simplório, mas ele é colossalmente inteligente. Além do fato dessa criatura ter o poder de literalmente destruir todos os reinos, se a missão de destruí-lo falhasse, o seu conhecimento sobre o funcionamento interno de toda a realidade é tão grande quanto os outros colocados. Enquanto Cetrion observava os reinos por fora, Blaze simplesmente sabe devido à sua criação incrível. Sem contar que em combate ele é superior a ambos se estiver a poder total. E ele enfrentou Taven no pico dos seus poderes. Porém, não sabemos o que aconteceu. Sabemos que Kahn venceu, mas o corpo de Taven nunca é visto, então é possível que Taven o enfraqueceu e Kahn se aproveitou para pegar seu poder. Nunca saberemos. Mas o fato é que Blaze merece a sua colocação. O ser no ápice da categoria super inteligente é ninguém menos que Kronika. E eu sei que eu disse que ela é o vilão mais incompetente do multiverso em outros vídeos, mas pensem comigo, a maioria dos vilões inteligentes acabam se tornando incompetentes devido às ações dos protagonistas e principalmente por um script ruim. Mas Kronika foi uma das primeiras a surgir na criação, tendo sido criada pelo grande ser. Ela tem experiência, sabedoria e conhecimento muito além de seus filhos e praticamente todas as criaturas, porque é claro, ela é um titã. Sua inteligência maligna a fez manipular as linhas do tempo a seu bel prazer, tendo ela até apagado a linha do tempo de Mortal Kombat vs DC, porque não ficou feliz com o resultado.
ela realizou um plano mestre e colocou Liu Kang e Raiden em uma luta em todas as linhas do tempo que existem, e em todas elas Liu é morto, tudo para que eles não interfiram com os planos dela. Mas o grande problema de Kronika é sua arrogância e sua loucura para obter o balanço no cosmos. E foi isso que acabou a derrotando. Mas em termos de conhecimento e inteligência relacionada a todos os aspectos da criação, Kronika está no topo. O nível 300 QI é reservado somente para os deuses da inteligência do universo de Mortal Kombat. Ninguém abaixo deles o supera. Havik. Não existe um personagem, com exceção de Shinnok, com a mente tão afiada para o mal como Havik. Apesar dele ter recebido as ferramentas que Quan Chi deu para ele na segunda linha do tempo, ele que se tornou mestre em usá-las. Nas HQs de Mortal Kombat 10, Havik demonstrou seu plano e inteligência diabólica. Primeiro, ele enganou Reiko ao dizer que existe uma profecia onde seu sangue vai reinar. Ele também manipulou a magia de sangue de todas as adagas Kami-Dogos, as ferramentas dos deuses ancestrais. Não existe uma trama relacionada às Kami-Dogos nas HQs onde Havik não tenha posto suas mãos e sua influência não esteja. Ele inclusive manipulou Scorpion através de seu discípulo Fox para que ele entrasse em ação, porque ele queria recrutá-lo. Ele também manipulou Sub-Zero e, o mais incrível de tudo, indiretamente manipulou e dominou totalmente Raiden na inteligência. E quando seus planos entraram em ação, ele tinha um exército com os maiores guerreiros, e até Raiden era uma marionete dele. Sem contar que Reiko foi usado puramente como um receptáculo para que ele possa pegar o amuleto de Shinnok, e ele tinha até esse artefato em mãos. Havik é literalmente mais inteligente que deuses, e sua dominação através das Kami-Dogos e a magia de sangue foi quase perfeita. E se tudo tivesse dado certo, ele teria dominado todos os reinos com seu exército invencível e o amuleto de Shinnok. Podemos dizer que os reinos estavam a um fio de entrarem em um verdadeiro caos. Onaga, o poderosíssimo rei dragão. Esse cara é o brabo. Apesar de Havik ser a mente superior para o mal, Onaga é a mente superior para a inteligência em geral. Além do fato dele ter se mostrado ser o maior imperador da Exoterra, discutivelmente Kotal Kahn é o maior, como havia dito, o seu domínio mágico é incalculável. Ele criou o maior exército já visto nos reinos, um exército que nunca perdeu uma luta, porque Onaga podia ressuscitá-los infinitamente. Sem contar que quando ele estava usando um avatar espiritual chamado Damashi após sua morte, ele conseguiu convencer Shojinko por décadas a continuar em uma missão para conseguir todas as Kami-Dogos, e disse para o jovem que era um emissário dos deuses ancestrais. E querendo ou não, ele espalhou sua influência pelos reinos. Após a morte de todos os guerreiros do plano terreno contra a Deadly Alliance, ele simplesmente os ressuscitou e tinha um exército absurdamente poderoso. Em termos de seres mortais, não existe ninguém acima de Onaga, especialmente quando se trata do quesito inteligência. Geras. Após Liu Kang se tornar o Guardião do Tempo, ele reprogramou Geras para ser seu ajudante e principalmente seu amigo. Geras é literalmente um estudioso. No tempo que ele servia Kronika, ele já havia visto inúmeras linhas do tempo. Ele estudou a história do clã Lin Kuei por milênios, observou a característica constante dos Tarkatânios se submeterem a líderes poderosos ao longo de muitos anos, e existiu durante o Velho Oeste para coletar muitas informações. Ele estuda e coleta conhecimento de eventos, culturas e pessoas. E como resultado, ele tem um conhecimento massivo sobre todos os reinos e os habitantes que os habitam. Quando Liu Kang o fez, ele preservou todas as memórias de seu estado anterior.
Foi ele quem descobriu inicialmente que existiam duas linhas do tempo que existiam simultaneamente. Ele sabe muito sobre a existência de titãs e como a existência deles funciona. Ele é um ser muito poderoso. E apesar de ser menos poderoso que um titã como Liu Kang, após a morte de Kronika, Geras se tornou o guardião da ampulheta por um tempo, porque Liu Kang pediu para ele. E Geras podia usá-la livremente. E assim como Liu Kang, ele também parece ter conhecimento das incontáveis linhas do tempo na existência, porque ele menciona os vilões na conversa com Liu. E é claro que no seu final de Mortal Kombat 1 é aludido que ele se tornará o vigia do multiverso infinito. Então o cara, além de ser inteligente, ele tem um conhecimento além de qualquer um abaixo dele e eventualmente vai ter um conhecimento multiversal. Shang Tsung. Ele é simplesmente um dos maiores mestres da conspiração e enganação. Seus conhecimentos sobre todos os tipos de magia é simplesmente incrível e quase não há ninguém que consiga chegar perto dele, além do próprio Imperador Shao Kahn e Quan Chi. Mas Shang Tsung não se limita a somente magia, ele também tem altos conhecimentos sobre ramos da ciência, como a genética, e criou abominações biológicas como Melina e Meat em seus poços de carne. Ele ainda foi revelado de ter sido o criador da coroa de Kronika, então ele é o maior inventor dos reinos, porque a coroa pode parecer um artefato simples, mas é tão absurdamente complexo, e esse artefato pode armazenar incontáveis almas dentro de si, e o poder armazenado é tão grande que quem manipular a coroa se torna mais forte que um deus ancestral. E no caso de Shang Tsung, mais forte que um titã. E através da coroa, ele é capaz de manipular o artefato mais poderoso na existência, a ampulheta do tempo. E ele próprio se tornou um titã e criou sua nova era, tendo conhecimento gigantesco de eventos cósmicos e tudo o que ocorre dentro da criação. Sem contar que nesse ponto, ele é o segundo lutador e ser mais poderoso que existe. E ele até tem uma versão maligna de Geras na sua realidade. Eu o coloco acima de Geras porque ele supera Geras em praticamente tudo. Mas ainda assim existe um ser acima dele. Liu Kang. O ser mais poderoso na existência com exceção do grande ser. Liu Kang viu todas as linhas do tempo possíveis, tem conhecimento de tudo que aconteceu antes dele. Quando ele era um mortal, ele era o maior guerreiro do plano terreno e foi capaz de derrotar muitos inimigos poderosos em combate, como Shinnok sem seu amuleto, Shao Kahn empoderado por toda a vida humana no plano terreno, entre outros. Liu era um prodígio desde criança, e isso chamou a atenção de Raiden, que acabou levando para Bo' Rai Cho, e então vimos ele se tornar um verdadeiro mestre. No seu auge mortal, somente seres como Raiden podem derrotá-lo, mas quando ele se uniu a Raiden para se tornar o Deus do Fogo, ele recebeu a essência do Deus do Trovão. Foi ele quem criou o plano para permitir que Shang Tsung conseguisse com sucesso obter a coroa e o poder de um titã em Aftermath. Com o conhecimento de incontáveis ou infinitas linhas do tempo e o poder supremo nas mãos, após ter derrotado não só Kronika, mas também Shang Tsung empoderado por muitas almas de seres poderosos e até a alma de Kronika, ele criou sua realidade. Liu Kang é simplesmente o apex da inteligência na franquia, porque seu conhecimento quase não tem limites. A única coisa que realmente ele não sabia era sobre as duas linhas do tempo adjacentes, mas isso até aquele momento era algo além dele. Sem contar que seu QI em combate quando ele era um mortal era insuperável. Taven o supera nesse quesito porque é um semideus. E Shujinko tinha habilidades especiais para adquirir as habilidades. Já Liu Kang era puro treinamento e força de vontade.
Mas agora que Liu voltou a ser um titã, não existe um ser que possa derrotá-lo em combate corpo a corpo. Pelo menos até agora, vamos ver a DLC. Pois no fim de Mortal Kombat 1, nem mesmo Quan Chi e Shang Tsung titãs juntos conseguiram derrotá-lo, somente incapacitá-lo pelas costas. Então Liu Kang maximizou todos os seus status de inteligência, porque ele viu os erros, acertos de todos na existência e todas as linhas do tempo. Todas as possibilidades ele viu e sabe. Liu Kang é o ser supremo da inteligência em Mortal Kombat. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Zero Espada, Sunning Play, Muka e Kuai Liang Reverso. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.